Olá você, telespectador. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, 30 de maio, feriado, Corpus Christi. Na quinta-feira a gente tem a tradição de ter uma bancada feminina e hoje a tradição se mantém. A Thaís Margarido, jornalista, pré-candidata a prefeita de Guarujá, participa, e a Lara Matos, especialista em gestão, também participa. A gente vai começar conversando sobre política do Guarujá, principalmente de violência da política do Guarujá, porque em dezembro um pré-candidato a prefeito, Thiago Rodrigues, foi assassinado. Nessa semana, na semana passada, um pré-candidato a vereador, amigo dele, também foi assassinado. E a Guarujá tem uma tradição de violência, de crimes de morte na política. Antes o vereador Romazini, antes o Gilmar da Funerária, também o ex-prefeito Rui Gonzalez foi preso por envolvimento com crime, o secretário de governo da prefeita Maria Antonieta, Ricardo Joaquim, também foi assassinado. A gente precisa terminar com essa tradição, né, Thaís? Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Lara. Sempre um prazer estar aqui do lado da Lara na bancada feminina. Boa tarde ao telespectador da Opinião, que é um telespectador assíduo. É triste essa mácula que ficou sobre a cidade do Guarujá, de realmente já ser, hoje, atualmente, uma cidade totalmente insegura para as notícias que caem na mídia, mas com uma tradição de uma violência exacerbada dentro da política da cidade. Há uma participação assim maciça, a gente sabe, do crime, há uma tendência, do crime começar a participar da política, entrar na política, sendo patrocinador, financiador, investidor de alguns candidatos, geralmente a vereadores, mas os últimos acontecimentos realmente deixaram um clima de apreensão na cidade. Muitas pessoas nas ruas me perguntam se eu não tenho medo, o que eu tenho sentido. Coincidentemente ou não, os dois crimes com os pré-candidatos, tanto um pré-candidato a prefeito quanto o outro pré-candidato a vereador, supostamente teriam uma interligação, porque o pré-candidato a prefeito que foi assassinado estava num evento, no imóvel desse pré-candidato a vereador, que posteriormente depois se colocou como pré-candidato a vereador. Eu, particularmente, cheguei a conhecê-lo, até porque no momento, naquela fase de montagem das chapas dos prefeituráveis, ele me procurou com a possibilidade de repente vir comigo. Nós conversamos muito rapidamente, porque o dia que nós marcamos a reunião eu tive um compromisso em São Paulo, o conheci, mas tive mínima relação. O que se fala na cidade, Paulinho, e eu não consegui apurar com o nosso cunho jornalístico, até porque eu estou muito focada agora na pré-campanha, é que os dois teriam relações com o crime organizado na cidade, teriam algum tipo de vínculo, algum tipo de vingança. Então, assim, na verdade, nesse momento foi muito mais atrelado a questões pessoais do que propriamente às candidaturas. Eu vejo assim, porque eu estou na rua, os meus concorrentes estão nas ruas, os pré-candidatos a vereadores estão nas ruas, e a gente não sente esse clima de ameaça. Então, por mais que os dois estivessem num cenário político atual, no momento eleitoral, no ano eleitoral, num pleito que se aproxima agora, não tinha uma relação direta com a política. E isso ficou muito claro para quem mora na cidade, mas não deixa de proporcionar um clima de apreensão. Mas a gente continua seguindo, a pessoa que é do bem, o pré-candidato que é do bem, aquele que se posicionou por lutar por uma cidade muito mais segura, inclusive, com infraestrutura, continua trabalhando, continua nas ruas, mas é algo que precisa acabar, porque a gente tem um histórico de crimes relacionados à gestão pública, à política na cidade do Guarujá. Isso tem que parar. Esse ano é um ano decisivo para isso, Paulinho. Por sinal, esse é um ano decisivo para o munícipe, para o eleitor do Guarujá, fazer a virada de chave no quadro da cidade. A gente falou de Guarujá, Lara, mas na verdade a então candidata a prefeita de São Vicente, Solange Freitas, sofreu um atentado nas eleições de 2020, municipais. Nós tivemos no mês passado, a prisão de um vereador em Cubatão, o Queixão, numa investigação do GAECO, o grupo que investiga, combate, enfrenta o crime organizado, de envolvimento do crime organizado com empresas
que prestavam serviços terceirizados para a Prefeitura de Cubatão. Então, a gente falou de Guarujá, mas o fenômeno não é específico de Guarujá, não. Sim, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thaís. É sempre um prazer estar aqui com você. Sim, de fato, não é uma prerrogativa do Guarujá, porém a reincidência é muito comum lá, né? Mais comum lá. Como você disse no início, são muitos os casos. Então, infelizmente, atrelamos diante dessas situações a política à polícia. É cada vez mais comum a política ter o envolvimento da polícia. Agora, como a Thaís disse, isso precisa acabar, porque por mais que tenham questões pessoais, e ela está trazendo essa informação que para mim é uma novidade, é a classe política, então existe uma correlação. E os políticos, eles representam oficialmente os anseios da população, aquele eleitor que coloca o político dentro do seu cargo, ele de alguma forma transcende os seus anseios. Então, se a classe política, que de alguma forma me representa, ela padece dessa vulnerabilidade, qual é a minha segurança, né, enquanto cidadão, enquanto eleitor, e como é que isso acaba? Quando a justiça de fato é feita. Então, eu espero que esse assassino ou esses assassinos eles sejam pegos e que a justiça seja feita. O crime na política, principalmente pelo envolvimento dos traficantes, né, do tráfico de drogas, a gente viu o que aconteceu na Colômbia, o que acontece atualmente no México, né, em que o crime e a política estão completamente misturados, e dezenas, mais de uma centena de candidatos são assassinados a cada eleição. A gente tem que dar um jeito de evitar que isso chegue ao Brasil. Agora, uma outra tragédia, como a do Rio Grande do Sul, não na mesma dimensão, aconteceu em Guarujá, aconteceu em São Sebastião, teve também em Santos e São Vicente em 2020, Guarujá e São Sebastião no ano passado, de chuvas muito fortes. O que a cidade precisa fazer para minimizar isso? No programa de governo, a Thaís já pensou nisso? Já, Paulinho, eu acho que a gente sempre fala muito isso, né, Lara? A Lara que é especialista em gestão, planejamento. Então, o caso do Guarujá, nós somos uma ilha, Paulinho. Então, nós estamos rodeados de água. Toda a parte nossa terrena, a gente sabe que é manguezal. Quanto que se gastou e ainda se gasta para aterrar os bairros, para aterrar as ruas. Então, assim, a gente sabe que é um lugar barroso, é manguezal, há mananciais que passam por debaixo da cidade. Então, é preciso pegar um mapa hidroviário, é mapa mesmo, mapa hidroviário da cidade, né? Que é um mapa onde tem todos os rios que passam por debaixo, onde tem saída, entroncamento de rio, onde há possibilidade de encharcamento, e a gente fazer um planejamento em cima disso para ver de que maneira a gente consegue solucionar o problema de enchente. Esse é um ponto. E, ao mesmo tempo, de deslizamento em caso de desastres naturais, que são aqueles que não são previstos, que são os efeitos climáticos, que isso também coloca em risco a vida dos moradores das encostas, que são áreas invadidas sem a mínima segurança e proteção. Então, é um planejamento habitacional na cidade, de remoção de pessoas das áreas de risco, para novas áreas dentro da cidade. Há um planejamento de se trabalhar a previsão de chuvas com milímetros acima do que sempre é esperado para desafogar o caso de enchentes. Então, não são obras de micro, mas de macro drenagem. É você trabalhar a cidade, a infraestrutura da cidade por baixo. Mas são obras que impactam a vida do dia a dia do morador. Então, é difícil um prefeito que não é eleitoreiro fazer uma obra dessa, porque você impacta, vídeo que a gente encontra aqui em Santos. O VLT é uma realidade. Vai facilitar a vida de muita gente? Vai, mas olha o impacto que a segunda fase do VLT proporciona na cidade. Então, causa um caos no trânsito. Então, são obras grandes, mega obras, que causam transtorno, impacto diretamente na vida do cidadão, que num primeiro momento é ruim, mas posteriormente vem realmente o benefício. Mas isso tem que ter coragem para fazer. São obras que não traz voto. São obras que na hora a pessoa não vê a olho nu, ela só sente impacto negativo, e o benefício, quando ela sente, ela sequer se recorda que era daquela obra que causou transtorno. E quem é eleitoreiro não vai tomar medida impopular. Então, tem que ter coragem para fazer um planejamento para estruturar uma cidade que cresce de forma desordenada, como é o Guarujá. Eu li, depois da tragédia do Rio Grande do Sul, Lara, um colunista do UOL, Thales Faria, ele disse a metade da frase dele era a metade que a Thaís falou. Obra de contenção, de prevenção, não traz voto.
mas a tragédia faz perder voto, né? Opa. Depois, né? É paradoxal, é isso mesmo, Paulo. Essa manhã eu fui para o Guarujá. Então fazia tempo que eu não ia para a Ponta da Praia, porque eu morava por lá, agora eu mudei e eu fiquei assustada com a altura da areia na Ponta da Praia. Então mudou totalmente a questão geográfica ali. Ou seja, nós já estamos tendo os efeitos da ação humana há muito tempo. É uma era que nós chamamos, Paulo, de antropoceno. Significa o seguinte, que os efeitos da ação humana na Terra, eles estão evidentes, eles vão deixar marcas para a geração futura. Então, é uma questão agora de política pública. Se nós não estamos, de fato, olhando para isso, os novos governantes, os que estão por vir, terão de olhar. Porque essa questão do Rio Grande do Sul, o que ela deve nos trazer, né? Ou deverá nos trazer? Uma grande lição. Ou seja, o que nós vamos fazer a partir de agora? E não é só no Rio Grande do Sul. Paulo iniciou trazendo a questão que aconteceu no litoral norte, em outras regiões, é no Brasil inteiro. Então, o que fica de lição? Governantes vão ter que se mobilizar para fazer uma agenda pública e não regional, nacional, para esses lugares que de alguma forma estão sob risco, eles precisam de fato de ações preventivas que não trazem voto hoje, mas eles também não afastam voto quando tem a tragédia. Há 30, 40 anos, a gente escutava falar que tinha mudança climática, que essas coisas iam acontecer. Hoje elas acontecem. Hoje o que a gente escuta? Que o mar está subindo, que vai ocupar cidades no litoral. Ou seja, da mesma maneira como no passado a gente escutava essas mudanças climáticas com essas catástrofes que seriam trazidas, hoje a gente escuta que o mar está subindo e que vai ocupar cidades do litoral, como Santos, como Guarujá, como Praia Grande, como São Vicente, como São Sebastião, Ilhabela, todo o litoral do Brasil, né? Recife. Então, a nossa reação, talvez hoje, seja parecida com a de pessoas que há 30, 40 anos escutavam sobre as mudanças climáticas, né, Thaís? E um pouco lá para frente, alguém vai ter resolvido, e né? O lá para frente e já ninguém chegou. faz nada, né? O lá para frente já chegou, Paulinho. Se não for agora, o que será daqui 5 anos? Veja só, por coincidência ou não, mas... A mudança climática, o avanço do mar, tem que estar na agenda de quem é candidato a vereador e quem é candidato a prefeito, não só no litoral, mas em qualquer cidade do Brasil hoje, né? Exatamente, porque os efeitos na cidade, onde cresceu a parte urbana, onde a gente concretizou, colocou concreto, na verdade, que vai ser retomado. Mas mais que isso, a gente não faz planejamento, é da cultura do brasileiro não trabalhar com prevenção. Impressionante, a gente não faz o trabalho de prevenção. Então hoje o que mais se discute são os efeitos climáticos, o que mais se discute é o meio ambiente, é o tema do momento. Quantos especialistas têm debatido o assunto, seja o engenheiro ambiental, seja o antropólogo, e por que não as gestões públicas chamem os especialistas para debater um projeto? Chama o engenheiro civil, chama o agrônomo, traz engenheiro ambiental, qual o planejamento que você consegue trazer para a minha cidade? A gente precisa começar a encarar a realidade e trabalhar com prevenção. Alguém já chamou a Lara? Vem, Lara! Encontro à disposição. Só para resumir a fala dela, que é bem pontual, toda gestão tem 4 fases, que é o planejamento, a execução, o monitoramento e a adaptação. Nós erramos muito no planejamento e no monitoramento. Fica a dica aí. A Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, Corpus Christi, 30 de maio, feriado, bancada feminina, a Lara Matos, especialista em gestão, a Thaís Margarido, jornalista, pré-candidata a prefeita de Guarujá. Lara, a vida mudou muito nas 2, 3 últimas décadas, né? E nessa semana a gente vê 2 notícias que não têm nenhuma relação uma com a outra, mas que traduzem isso, não é? O Nubank, um banco digital, ultrapassou o Itaú, passou a ser o banco mais valorizado da América Latina, de maior valor. No Brasil, é a 2ª empresa de maior valor, só perde para a Petrobras. E em São Paulo, um influencer que nunca participou de política, o Pablo Marçal,
lançou a candidatura dele, mexeu completamente com o cenário nas pesquisas da Atlas CNN, da Paraná, com o Grupo Bandeirantes, ele já sai com 10% e com metade do que tem o prefeito atual, que é candidato à reeleição, né? O prefeito baixa com a entrada dele, baixa os 10% que ele tem, né? E ele já tem metade das intenções de voto do prefeito. Uma pessoa que nunca participou de política é só a rede social. Sim, Paulo. Bom, Nubank surpreendeu, né? Passou, inclusive, Itaú, mas entenda, quem está por trás disso? Uma pessoa mais jovem que segue a rede social, que assiste aos programas do Pablo Marçal, ou mesmo que conversa com empresas que tenham a comunicação mais voltada a elas. Então, eu aponto 2 vieses para esses 2 acontecimentos. O primeiro deles, como eu trouxe, é uma questão de comunicação, e o segundo é o modelo de negócios, principalmente falando do Nubank. Os negócios digitais, eles têm modelos mais sustentáveis. Por quê? O custo é bem menor, a capilaridade é muito maior, então você tem menos custo, mais capilaridade, você tem mais escalabilidade, e a comunicação que essas novas empresas elas se utilizam, elas são muito mais persuasivas, e elas falam com aquele jovem que está imerso nas redes sociais. Eu falo jovem, entenda, rede social abarca pessoas de todas as idades, mas a gente sabe que o público-alvo é para jovens. Tanto que o Itaú, falou-se tanto do show da Madonna, mas na realidade falou-se mais da Madonna do que de fato quem patrocinou, que além do governo foi o Itaú. Por que eles trazem a Madonna? Então o Itaú ele também está comunicando isso, né? Nós somos um banco mais robusto ainda que, entre aspas, velho, com todo respeito, né? Porque eu também não sou nova, mas entendendo que nós já passamos a idade, porém nós somos robusto, que é justamente por uma comunicação contrária, talvez à fragilidade, à vulnerabilidade dos bancos digitais. Por que eu digo isso? Porque por mais que o digital ele seja muito fácil acesso, enfim, ele tem facilidades na prestação de serviço, vai tentar falar com eles, né? E eu sou uma pessoa de uma geração que resolvo pela internet, mas, por exemplo, para a declaração de imposto de renda, eu precisava falar com um banco digital do qual eu faço parte e ninguém me retornou. Agora, você liga para o Itaú, não fazendo propaganda, mas você tem o respaldo. Então, de alguma forma, é comunicação e modelo de negócios. Então, as empresas que se preparem para isso. Concordo, Paulinho. Vou só fazer 2 observações. Concordo plenamente com a Lara. Eu acho que a questão do Nubank também, vale lembrar, as taxas altíssimas dos bancos tradicionais sempre foi um impeditivo para você se tornar um correntista. Então, você tem hoje um banco na palma da sua mão, você faz Pix, você recebe a sua taxa, a tarifa para usar aquele tipo de... É mínima ou zero, né? Ou zero. Tem banco que é zero. Então, você tem, poxa, você está me dando o serviço, eu utilizo na palma da minha mão, não pago taxa alguma, tenho um lugar para receber, para fazer Pix, para enviar, transferir, enfim. Faz todas as atividades que um correntista do banco tradicional costuma fazer. Esse é um ponto. O outro em relação ao Pablo. Isso mostra uma tendência na política. O eleitor está tão cansado do sinônimo de política virou corrupção, que eles buscam Pablo, é o novo estudo, case de mercado na política chamado do outsider. Então, ele realmente é uma pessoa que nunca teve mandato, não é do métier político, mas é uma pessoa que eu confio, é uma liderança nata, ele é um coach, ele consegue trabalhar o melhor em mim e eu confio nele. Ele vai resolver o problema da minha cidade mesmo, nada contra o Pablo, por favor, Marçal. Mas eu estava discutindo, inclusive, no almoço, antes de vir para cá, sobre isso. A onda dos outsiders, independentemente das cidades, estão ganhando destaque, saem disparado com 2 dígitos nas pesquisas, porque mostra que o eleitor em nível nacional está cansado do discurso bonito, da pouca ação, do sistema político nacional, e isso vai refletir nas eleições municipais, Paulinho. Isso é grave, por quê? Eu também concordo que eu quero uma pessoa limpa, milionária, porque a pessoa ser milionária é sinônimo de que ela não vai roubar, né? E a corrupção não deixa de passar de desvio do dinheiro público para benefício próprio. Então, o que acontece? Isso preocupa porque, às vezes, a falta de experiência, não estou dizendo que tem que ser político, mas a falta de experiência dentro do setor público, Lara, me preocupa. Você não consegue fazer a gestão de uma cidade, você não sabe como é que é um processo de licitação, um edital de chamamento, como é o trâmite de um processo, a lisura e a transparência, você implantar o ritmo da iniciativa privada e da pública. Então, assim, nada contra essas novas revelações, os talentos que surgem, mas isso mostra que o eleitor, nessas eleições, vai votar na pessoa porque eu gosto dela, eu confio. Eu não quero ninguém que tenha qualquer vínculo político.
Agora, essa questão da vinculação da política com a rede social, a gente vê muito vereador, até muito prefeito, né? Blogueiro, muito deputado, que não apresenta nenhum projeto, não tem consistência nenhuma nas votações, mas se faz presente em eventos, grava o vídeo e coloca na rede social, né? Aconteceu em São Vicente, um vereador, o Thiago Pereto, né? Sim. Ele foi numa unidade de pronto atendimento, num pronto-socorro, e para fiscalizar se o médico está dormindo, se não sei qual era exatamente a intenção dele, e o segurança dele, que não era segurança, Era uma cinegrafista. pessoa que trabalhava como cinegrafista, ele falou, não tem vínculo comigo, mas de vez em quando presta alguns serviços de filmagem, então tem vínculo, né? Agrediu o controlador de acesso, né? Então, essa atitude de você se fazer presente por um vídeo na rede social, quando na verdade você não tem ação política, quando você não tem uma consistência ideológica, uma consistência nas votações das legislações, caracterizam esse fenômeno que é praticamente nascente, a gente ainda não sabe lidar com isso. Né? E olha o perigo, desculpa te cortar, Lara, olha o perigo, Paulinho. Hoje a gente sofre os efeitos climáticos porque a gente não parou para se conscientizar e parar planejar o futuro. Se hoje a gente começar a vir uma grande massa de votar no outsider, alguns dão certo, outros pode ser que não. O Dória foi um exemplo. O Dória era um outsider. O Dória era um empresário muito bem sucedido que o governo do estado de São Paulo, nosso estado, apostou e falou, ele com aquela força que ele tem da iniciativa privada, de fazer as coisas saírem do lugar, de fazer andar, vai ajeitar. Vai dar certo no governo do estado. E olha o que deu. O Wilson Witzel, no Rio, né, que perdeu o mandato, né, era um outsider também, né? Também, então isso preocupa. Eu queria realmente ouvir a Lara, que estuda, sim, Lara, porque isso preocupa. Eu acho super interessante, é um líder, ok, mas está preparado para administrar a cidade onde você mora, discutir saúde, saber o que é média e alta complexidade. Gente, é muito sério. Então, mas aí é importante o que você está dizendo. Eu penso que deveria haver uma formação mínima para que, de fato, você pudesse se candidatar. Porém, a questão é, o que o Paulo está trazendo mostra o poder da comunicação hoje. Ok, vamos olhar o projeto desse candidato. Alguém vota por conta disso? Ou a gente vota naquele que mais aparece? Na comunicação, Paulo, você sabe mais disso do que eu. O como é mais importante do que o quê. Como você fala é muito mais importante do que você está falando. Por isso que nós temos esse boom nas redes sociais. O marketing político hoje é muito forte. Qualquer profissional de marketing que saiba fazer de qualquer profissional um bom comunicador, rouba muitos votos de eleitores que supostamente votavam naqueles que de alguma forma tinham uma tradição ou alguma plataforma, algum projeto. Então, o que vai acontecer? É um fenômeno. O Pablo, se de fato ele avançar, ele abre uma porta para muita gente que vai se aventurar agora na política em face de posicionamento pessoal, né? Então, uma pessoa estabelecida, como você bem disse, e também em face de querer aparecer. Tanto que, só para finalizar, nós estamos vendo aqui a imagem do Pablo e do Datena. O Datena, ele não necessariamente é um político, mas por que ele sempre aparece? Ele é uma pessoa que é altamente comunicadora, um excelente comunicador. Então, de alguma forma, a fala, a comunicação, ela persuade e acaba convencendo aqueles mais desavisados. Nos Estados Unidos, o Ronald Reagan, um ator de cinema, chegou à presidência do país. Sim, né? o próprio Arnold Schwarzenegger também foi chegou governador da Califórnia. Então, o fenômeno da pessoa dos meios de comunicação, das artes, ser política, é alguma coisa natural. Agora, nessa mesma semana, nós temos 2 episódios de como a gente não sabe lidar ainda com as redes sociais, Lara. O ministro Alexandre de Moraes saiu da presidência do Tribunal Superior Eleitoral cobrando regulamentação das redes sociais. E o Congresso manteve um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro de 2019 a criminalização da notícia falsa, da informação falsa em campanha eleitoral. Então, Paulo, não sei se vocês viram
o dono da van, vocês viram aquele vídeo que não era dele, não era uma fala dele, mas era a voz dele. Enfim, um vídeo falso, uma informação falsa, que é o que a gente conhece por fake news, que você não gosta de usar, mas é o que a gente de fato fala. É muito grave isso. Então, de alguma forma, essa regulamentação, eu acho que é necessária. Nós estamos em época de eleição, vai acontecer muita coisa. A inteligência artificial, cada vez mais, ela me surpreende. Só contar aqui um episódio muito rápido. Ontem eu recebi de um consultor amigo meu uma pauta de uma reunião do qual ele fez através de videocâmera, né? Só que quem fez a pauta foi a inteligência artificial. Então, enquanto ele falava, ela colocou o que ele falou, quais os tópicos, quais as perguntas que poderiam ser feitas diante daquela apresentação dele. É assustador. É assustador. Então, se de fato não houver uma regulamentação, podem aparecer muitas informações falsas e que, de alguma forma, elas roubam a atenção do eleitor. E o que o Alexandre defende é que o eleitor ele tem a liberdade de escolha do seu candidato pelo que ele conhece, não supostamente por o que uma informação falsa pode levar a interpretar. Então, a regulamentação, nesse caso, eu acho extremamente necessária nesse período. É uma questão complicada, porque quem é que vai definir o que é verdade e o que não é verdade, né? Vai ter tempo, Paulinho. Mas tem uma questão, tudo que é produzido pela inteligência artificial precisa, de alguma forma, aparecer. Hoje a gente tem isso no Instagram. Eu não sei qual é efetivamente o canal, mas se você for colocar um vídeo, alguma coisa, ele coloca assim, isso foi produção de inteligência artificial? Então, de alguma forma, se você sinaliza que sim, você está dizendo que aquilo não é produção natural, digamos. Autoral, eu não sei como seria. Um caminho é esse, né? O candidato a dizer que está usando inteligência artificial e se ele não disser, ele pode ter um mandato cassado depois, né? Se for provado que ele mentiu, um caminho, né? Existem muitos caminhos, mas a verdade, Thaís, é que a gente não sabe lidar com isso ainda, e a questão da inteligência artificial que a Lara levanta, para mulheres, por exemplo, que são vilipendiadas em campanha, é super complicado, né? E não vai ter tempo para checar, Paulinho. São 45 dias de campanha. É muito rápido. Você tem que ter uma equipe, uma mega equipe especializada no sistema, preparada em 24 horas, olhando a rede social. Quem vai fazer isso? Porque o candidato ele vai estar na rua buscando voto, ele ainda vai fazer a campanha, ele vai tentar atingir a massa, vai querer ir de atacado. Não dá para ficar acompanhando. Mesmo que ele tenha uma equipe que acompanhe, você vai ter que entrar com medida judicial para algo que não foi regulamentado. Quer dizer, você não tem a regulamentação do uso desse mecanismo, como é que você vai entrar com uma ação? A não ser que seja por dano morais, injúria, calúnia, mas mesmo assim a campanha, e aí num único dia, dependendo da cidade, é decidido quem vai cuidar do lugar onde você mora durante 4 anos, no mínimo 4 anos. Então não se tem. Tudo isso só faz o quê? Nos dá a oportunidade de alertar quem está em casa. E agora quem fala não é Thaís, sabe, Lara, Paulinho, pré-candidata a prefeita da cidade do Guarujá. Quem fala é a jornalista, que trabalhou, que sempre teve ética, porque nós sentamos num banco de faculdade, tínhamos aula de direito, aula de código penal, tínhamos aula de ética, de antropologia cultural, de sociologia, e se discutia a importância da notícia, de se levar informação de qualidade até a ponta com responsabilidade social. Então, ficou alerta para você. Não seja moldado por rede social. Use a rede social como um mecanismo para você estar atento às coisas que são divulgadas e debatidas, mas que não seja a sua verdade absoluta, que ela não seja o divisor de águas para você, que não seja o ponto decisivo, mas que ela sirva apenas para te abrir os olhos, porque é um veículo que não tem regulamentação. Fake news, o termo é bonito, mas continua. As pessoas não checam a informação em fonte segura, cada um fala ali, fala-se o que quer, escreve-se o que quer, e aí cada um tem a sua verdade absoluta. Isso é preocupante. Há uma tendência de nós perdermos o controle desse veículo que sequer ainda está em discussão a regulamentação. E quando eu falo regulamentação, Paulinho, eu fui muito o pessoal que é bolsonarista de direita, quando eu fui favorável a uma regulamentação, querem acabar com a nossa liberdade na rede social. Não, não é isso. A gente tem liberdade sim, só precisa ter responsabilidade naquilo que a gente escreve. Nessa semana, o veterano comunicador especialista em comunicação, Eugênio Butti, ele, numa entrevista na Globo News, ele disse que a gente está chegando num período do emburrecimento pelo excesso de informação. Alguma coisa que a gente precisa
refletir sobre isso. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, com a Thaís Margarido, jornalista, com a Lara Matos, especialista em gestão, na bancada feminina das quintas-feiras. A gente vai falar um pouquinho de comunicação agora. O governo do Brasil, o governo Lula, retirou ontem o embaixador de Israel. O embaixador Frederico Meyer foi chamado e designado por um decreto para um cargo na Conferência de Desarmamento da ONU. Isso não significa uma ruptura do governo brasileiro com o governo de Israel, mas significa um afastamento. E as notícias da guerra foram criando no mundo. Primeiro, Israel teve a simpatia do mundo porque sofreu uma agressão. Depois, as imagens, as notícias das mortes, das mutilações de mulheres, de crianças, de enfermos, de idosos, apesar de todo o cuidado que o governo de Israel diz ter, foram antipatizando Israel com o resto do mundo. A Espanha reconheceu o Estado palestino no começo dessa semana, o Brasil retira o embaixador. É um fenômeno de comunicação esse. A gente sabe no mundo todo o que acontece, mais ou menos, né, o que acontece em Gaza. Outro fenômeno de comunicação, Thaís, é o da Petrobras. Quando a Magda Chambriard foi designada para o cargo antes da sabatina, antes da reunião do Conselho que referendou a indicação do presidente Lula, as ações da Petrobras despencaram. E depois da primeira entrevista dela, as ações da Petrobras subiram. É fenômeno típico de comunicação, não é? Claro, de comunicação, de mostrar para que você veio, o trabalho que você tem, a técnica ou não, o conhecimento de onde você está. Agora, você falou uma coisa interessante. Às vezes, no outro bloco você falou, o como fala é mais importante do que fala. Às vezes a pessoa mostra uma segurança e ela tem uma tese que nem é a mesma tese de quem assiste, mas a maneira como ela fala... A postura, a entonação de voz. Foi até a Lara que destacou isso. Foi a Lara que destacou. Fazendo jus a Lara. Como em comunicação é mais importante muitas vezes do que o... Exatamente. Então, você vê, a postura, a conduta, a empatia, é o que a gente fala. Você, hoje, a pessoa compra pelo que ela se apresenta, pelo que ela é. Se ela é técnica ou não, depois a gente vê, porque os efeitos estão lá, estão internos. Mas a gente torce para que realmente, imagina, eu fico muito feliz, né, de ter à frente uma mulher, e aí eu vou fazer, hoje a bancada feminina, a gente pode falar, Lara. Fico muito feliz no comando, hoje, da maior estatal do país, né? Então, eu acho que... Da maior empresa do maior país. Empresa, né, do país. É a segunda mulher, né? É a segunda mulher. Teve em toda a história Foster, foi, né? Em toda a história da Petrobras. Então, eu acho que é um tempo em que as mulheres, sim, têm se posicionado, mostrado que estão capacitadas, preparadas para cargo de comando. Às vezes é difícil para a sociedade machista, que ainda é, aceitar o comando de uma mulher. Mas quando o homem percebe que a técnica dela está fundamentada e é exatamente da maneira que ele já conhece e atua, com certeza o sucesso é garantido. E é isso que a gente tem visto, as mulheres ocupando cargos de comando porque se capacitaram, buscaram se especializar, e a gente mostra que realmente o mundo é de igual para igual, não tem que se discutir. Mesmo que a gente não tenha uma equiparação salarial, que a gente luta muito por isso em determinados cargos, principalmente na gestão pública, mas a gente mostra que cargo de comando, o que tem que valer é a técnica. Está precisando uma mulher lá como primeira-ministra de Israel ou não? Olha, eu vou te falar que eu acho que sim, para trazer o amor. A mulher naturalmente já traz a empatia, né? Tem mulher que é brava também, né? A Margaret Thatcher, a Golda Meir, a né? Dama de Ferro. A Dama de Ferro. Mas nesse caso, Paulo, de fato, o como é mais importante que o que na comunicação. Nesse caso específico, eu não a vi falando, mas eu sei o que ela falou. Ela é muito técnica, então provavelmente o que ela falou foi muito importante, porque ela trouxe o que de fato o investidor quer ouvir. Assim então ela falou sobre reservas, ela falou sobre abastecimento interno, ela falou sobre pré-sal, ela falou sobre energias renováveis. Ou seja, a Petrobras nunca será
pouco lucrativa. Então, o meu capital, estando no Brasil ou estando na Petrobras, ele rende. Então, por isso que o dólar cai e a ação sobe. Segurança, né? Segurança financeira, segurança jurídica, é isso que hoje acionistas procuram, investidores procuram, seja na iniciativa pública ou na privada. É segurança jurídica, aquilo que a gente falou quando houve a mudança da nossa presidência, né? Quando saiu o Jair Messias Bolsonaro, entrou o Lula, aquela estabilidade financeira. Agora o país parece que começa a proporcionar uma segurança financeira maior para o investidor. As multinacionais saíram do país, você sabe disso, Paulinho, mas não é a questão do Lula, é a questão da mudança. Qual o impacto que isso vai me dar? É um mês de desestruturação para impactar um ano de investimento. E vocês duas ficaram tristes com a Alejandra Rodrigues, a modelo argentina, que não ganhou o Miss Argentina aos 60 anos, mas se classificou para representar a província de Buenos Aires? Você torceu por ela, Laura? Eu torci, mas eu não fiquei triste não, porque afinal de contas, só de estar concorrendo com 60 anos, e se você não viu a foto, eu sugiro que você vá buscar na internet, porque ela é linda, ela não de fato mostra a idade que tem. E é o que eu falei, ela abre porteira para muitas outras, e vamos nos candidatar. Por que não? Gente, essa é a melhor fase da vida, Paulinho, você não pode ficar atrás. Te faço convite pela parte masculina. Eu acho que, como eu falei, vai para uma academia ficar com músculo, mas aí tem que tomar bomba, não? Não precisa tomar, eu acho que não precisa. Eu acho que assim, a mulher em todas as fases é uma beleza natural dela. Sempre falam, tanto é que não falam do nu masculino e do nu feminino, o nu masculino, ele é agressivo, o nu feminino é apreciado por todos, seja mulher ou homem. Quer dizer, a mulher já nasce com a ternura, com a beleza natural. As curvas. Mulher é um ser divinal, né, Paulinho? Com todo respeito, e hoje na bancada feminina, um dia especial, mas ele acha isso também, né, Paulo? Né, de Corpus Christi, a gente sabe a importância que tem. Mas foi uma semana bastante interessante, um mês bastante interessante, pela ascensão da Magda Chambriard aos 66 anos, né? Se uma mulher de mais de 60 anos se torna a segunda presidente da Petrobras, a maior empresa do Brasil, né? A maior empresa do país, presidida por uma mulher, e uma outra mulher aos 60 anos, mostrando um outro lado, né, de conservação da forma física, da beleza, né, e se classificar para a final do Miss Argentina, que escolheria a candidata a Miss Universo pela Argentina. Ela representando a província de Buenos Aires. Ou seja, como a Lara falou, só ela chegar lá já foi uma vitória muito grande. Né? Sim, é o caminho. A gente vê que é um momento que a mulher, sem querer, ela está ganhando um protagonismo em todas as áreas. E mesmo quando ela não está à frente, né? As esposas de presidentes, que muitas vezes têm grande representatividade na performance, né, digamos, política. Enfim, existem mulheres que não necessariamente são protagonistas, elas estão no bastidor, mas elas são alicerce ali, né? Nós estamos falando aqui de pessoas midiáticas, mas dentro da própria casa, né? Muitas vezes, executivos, maridos, que têm ali a base familiar sustentada pela mulher. A mulher é a coluna. Agora, veja, ao mesmo tempo que a gente fala desse protagonismo, né, da mulher, o noticiário tem sido invadido por muitos casos de feminicídio, né? Muitos homens, eles se acham donos da ex-mulher, né? Ainda nessa semana houve um caso horroroso de uma mulher que separou do marido, teve um relacionamento com outro homem, voltou para o marido depois de um caso de agressão, e esse homem com quem ela teve relacionamento atirou nela, matou, atirou no marido, atirou na filha, né? E são muitos casos, né? Sim. Todos os dias, praticamente, a gente vê um caso desse tipo. Sim, mas eu penso, Paulo, assim, o que eu vou dizer parece um pouco absurdo, mas a tendência é aumentar. Por quê? Porque à medida que a mulher ela vai ganhando espaço, ela toma poder de decisão, né? Ela desenvolve o seu poder de decisão. E uma das condições, isso que a gente fala muito em gestão, para poder de decisão é a sua liberdade financeira, seja você um PJ ou um PF. Então, quando a mulher ela tem uma liberdade financeira porque ela trabalha, ela vai atrás do que de fato ela quer, ela fica menos dependente das questões alheias, né? Principalmente se ela for casada, as questões do marido. Então, os homens que
infelizmente, não desenvolvem, né, a sensibilidade, o intelecto para entender que ter uma mulher forte, uma mulher que está à frente das suas vontades, ela é alicerce e ela não é rival, ele age com violência. Em contrapartida, eu não estou generalizando, né? Existem homens que entendem o papel da mulher na sociedade, inclusive estimulam e incentivam. Então, as pessoas ignorantes, como é que elas reagem? Com violência. Se não houver a punição devida, isso vai continuar a acontecer. Então, eu sou totalmente a favor de uma punição severa para qualquer tipo de agressão e ameaça à mulher vinda de ex-parceiros, parceiros, porque só dessa forma nós intimidamos ações irracionais de pessoas que não pensam antes de agir. E esse é o tipo de crime que não tem como prevenir, né? Até existe aquele botão de pânico da mulher que tem medida protetiva quando o agressor se aproxima, né? Mas a gente vê que não está resolvendo. Homicídio sempre foi um crime esse homicídio, esse feminicídio aconteceu numa cidade do interior de São Paulo, na noite de terça-feira, em Santa Cruz das Palmeiras. O ex-namorado, ela teve um relacionamento, quando se separou do marido, voltou com o marido, né? Matou o marido dela, matou a mulher, atirou no marido e atirou na filha de 4 anos. Nossa, também se suicidou barbárie, depois, gente. né? Mas Porque o agressor, ele acaba com a vida da mulher e ele acaba com a vida dele também, porque Sim. ele vai para a prisão, acabou a vida dele, né? Nesse caso, ele se suicidou. E esse caso, sim, é o caso da violência extrema, mas todos os dias, Paulina, as mulheres sofrem violência. Seja ela psicológica, comunicação, financeira. Não é fácil. Eu, longe de me vitimizar, até porque eu não sou vítima de nada, pelo contrário, vou lá... É você que bate. Eu que mando em casa. O teu xará, meu marido, que não nos ouça, que não nos veja. Mas assim... Mas na sua casa é você que manda. A última palavra é minha. Tá bom, amor. Entendeu? Mas assim, eu digo isso porque eu tenho sentido, Paulinho, uma pressão, e não estou falando de ameaça, não. Hoje, disputando as eleições no Guarujá, como pré-candidata a prefeita, eu sou a única mulher na disputa, a única, numa cidade com um cunho de... A vice-prefeita desistiu, né? Adriana Castro, né? Ela vem... A vereadora, Freitas, né? Adriana Freitas, né? Adriana Chaves. Adriana Machado. Ela é vice do Walter Suma, ela anunciou uma pré-candidatura a prefeita. Mas ela desistiu. rompeu com o prefeito. Desistiu, vem candidata a vereadora agora, né? E é impressionante a pressão, mas que pressão que eu tenho sofrido. A Thaís é a melhor vice de todos os candidatos. Todos querem a Thaís como vice. Mas e você não quer ser vice de ninguém? Mas por que eles não podem ser meus vices? O que nos difere? Fala para mim. A técnica, a experiência, né? A empatia, o que difere se eu tenho um partido? Veja só, hoje eu estou no 3º maior partido do país. O União Brasil é o 3º maior partido do país. Com fundo partidário, não é questão do fundo partidário, um partido estruturado, com maior bancada na Câmara de Deputados Federais, na Alesp, na Assembleia Legislativa, só eu tenho o apoio da minha deputada estadual, que é da nossa região, tenho apoio do deputado federal, tenho 3 comigo, mas por que eu tenho que ser vice e não eles se derem a chance de serem liderados por uma mulher? Porque é essa a questão de serem meus vices. Nenhum homem quer, na política hoje, na gestão pública, estar sendo liderado atrás de uma mulher. E você nunca ouviu, política é coisa de homem? Você nunca ouviu isso? Não, é assim, até você tem que esperar um pouquinho, porque ela quer vir agora, nunca tem tempo pra gente. Pronto, falei, tá mandado o recado. Faço convite, quem quiser pode vir comigo, vamos compor. Com esse desabafo da Thaís Margarido, a gente chega ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo muito a participação da Thaís, boa sorte na continuidade da carreira, também a participação da Lara Matos, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira, um ótimo feriado para você que você merece.